Olá a todos, meu nome é Ana Luísa e hoje nós vamos fazer uma análise do capítulo 15 do livro História do Cinema Mundial. Capítulo 15 ele fala o título é Cinema e Gênero. Bom, no fim do século XIX foi onde começou a acontecer estudos de psicanálise, psicologia e tal. Foi onde despontou esse tipo de estudo. Junto com Freud e vários outros estudiosos da psicologia, da psique humana. E junto com esses estudos da psicologia da psicanálise, começaram a acontecer estudos sobre a sexualidade humana também. Então, esses movimentos que surgiram nessa época, eles buscavam uma ampla contestação na sociedade dos anos 60 e questionamento de relações de saber e poder ligadas a gênero e sexualidade. Pelos anos 90, começou a se difundir politicamente e educacionalmente, nas faculdades, a questão da teoria queer, que era um movimento de atitude política e teórica focados em transgêneros, gays, lésbicas, bis, entre outros. O que o autor fala, o que me interessou nessa polêmica foi a complexificação da noção de identidade, na busca de posições mais fluidas, mas não menos politizadas. Nos anos 90, a chegada desses estudos ao Brasil redimensiona a nossa produção cinematográfica, centralmente definida pelas ciências sociais e pela história a partir dos anos 70. E esse movimento visava uma quebra de estereotipação e uma luta contra a violência de pessoas desses grupos. Um dos primeiros filmes a abordar isso foi o The Celluloid Closet, de 87, mas representava muitos estereótipos. As mulheres lésbicas eram mulheres masculinizadas e era difundido aquele estereótipo do homem afeminado, piadista, que servia apenas para alívio cômico. No Brasil, tivemos um representativo que foi o filme A Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro, de 2001. E esse trecho que o autor fala, ele diz também que, lembrando que o estereótipo tem pelo menos o mérito de iniciar um diálogo que pode dissolver a si mesmo pela dinâmica dos conflitos sociais. Ou seja, não há problema, pelo menos naquela época, não havia problema em se haver um estereótipo, se pelo menos se dava visibilidade e se falava desse assunto. E aqui eu queria ressaltar esse parágrafo inteiro, porque ele é muito interessante. A representação social possibilita uma política identitária de confronto e marcação das diferenças que, no primeiro momento, enfatiza uma luta política e teórica contra a repetição de imagens negativas em favor da necessidade de imagens positivas. Essa estratégia desempenhou o papel de enfatizar a relação entre estereótipo, estigma e cultura, porém conduziu a um outro extremo, ao criar novos estereótipos, dessa vez idealizados e romantizados, como é o caso dos personagens gays masculinos em recentes comédias românticas, como o novo herói romanesco. Isso nos leva hoje a defender, mais do que a necessidade de imagens positivas, ainda tão cara a vários militantes, a diversidade de narrativas. Ou seja, precisa ter esse cuidado de, ao querer quebrar estereótipos, você justamente criar outro, que é justamente a pessoa que quebra os estereótipos. Então, precisava se ter esse cuidado. E naquela época surgiam aqueles melodramas que praticamente era o único, pelos anos 60, 70, era o único estilo de cinema voltado inteiramente para as mulheres. Eram melodramas, novelas voltadas ao público feminino que a partir dos anos 70 começaram a ser desconstruídos pelo olhar gay. Entre eles tem As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de 72, Lili Marlene, de 81, A Lei do Desejo, de 86 e Longe do Paraíso, de 2002. Aqui eles começam a falar da questão do camp, que esse termo camp seria uma estética de artifício do exagero presente no interesse por ópera, melodramas e canções românticas. E o próprio termo camp, ele remete ao gay espalhafatoso e transformista. Como categoria estética, o camp e a experiência do transgênero se inserem numa longa tradição centrada no artifício, do barroco ao neobarroco, passando pelo decadentismo, da metáfora do teatro do mundo às simulações tecnológicas. Havia uma fixação, procurava-se quebrar um pouco disso para
haver a fixação de um novo estereótipo também para dar lugar, para tomar, através da alegria e do humor, o lugar do ódio e do ressentimento na sociedade. É uma estética interessada, parcial e empenhada, sem que implique uma submissão a interesses de partidos políticos, classes ou grupos sociais. Uma estética pop indissociável de uma cultura de consumo, que não tem medo do fácil, da redundância informativa, do descartável, do afetivo e coloca no mesmo lugar o que antes chamávamos de popular e erudito. Uma estética híbrida, intertextual, transsemiótica, multimediática, em vez da busca de especificidade de uma linguagem cinematográfica. Na busca dessa tentativa de fixação de um novo estereótipo, surgem alguns outros filmes voltados principalmente à visibilidade trans. Temos Caravage de 85, Bocage Triunfo do Amor de 94 e 97, Velvet Goldmine de 98, Hedwig Rock Amor e Tradição de 2000. Entre alguns desses filmes visando a questão mais de identidade, da identidade do ser, tem alguns mais famosos, que é Priscila, Rainha do Deserto, de 94, e Madame Satã, filme brasileiro, de 2003. A identidade no seu melhor não seria uma classificação, mas uma experiência. Ainda que seja imediata na percepção, a experiência traz uma história, uma verdade, não a verdade, que é sempre medida por discursos sociais. Não se trata apenas de considerar a homossexualidade como um adjetivo, mas de afirmar uma experiência substantiva que interliga a vida cotidiana e prática intelectual. A experiência gay nada tem de redutora, classificadora, se assim o quisermos. É um mistério insondável, um ponto de partida, uma pergunta mais do que uma resposta. Obrigada a todos por terem assistido, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!